Muito boa noite, meus amigos da nossa ao vivo no Facebook. Vamos dar continuidade com o nosso estudo do Apocalipse, uma pregação, na realidade, ela é uma pregação em cima do estudo do Apocalipse. Nós vamos para o segundo e último episódio do Apocalipse 21. Então nós vamos encerrar o penúltimo livro do Apocalipse. Aliás, o penúltimo capítulo do Apocalipse, né? Então, nós vamos abordar um assunto de pessoas que serão condenadas. Uma lista de pessoas que está no livro do Apocalipse. Nós vamos abordar o assunto de uma lista de pessoas que realmente serão condenadas. Pessoas que vivem nessa prática dos seus erros, vivem na prática do seu pecado, e que se infelizmente não se converterem, não se arrependerem dessas práticas, infelizmente, vão perder a salvação. Jesus Cristo, Ele está voltando, meu amigo, minha amiga. A qualquer momento, a igreja vai subir. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. E após o arrebatamento, os céus serão abertos. E a partir dali, tudo vai acontecer com aqueles que ficarem. Nós temos abordado o assunto desde o início, onde as pessoas irão passar por uma grande tribulação. Vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. As trombetas serão tocadas. Juízo em cima de outro juízo. Piores ainda. Por exemplo, haverá terremotos. O terremoto no dia da grande tribulação é 10 vezes pior do que esse terremoto que tem nos dias de hoje. Eu me lembro perfeitamente quando eu falei de uns terremotos. Um dos piores terremotos que aconteceu aqui na Terra foi em 1967. Se não me falha a memória, acho que foi na China, no Chile, não me falha a memória. Numa escala Richter de 9,7. Que foi pior. Onde matou milhões de pessoas e também fora os que ficaram feridos. Foi o pior. O menor, ainda teve um menor com 3, com 4 na escala Richter, né? E ainda surgiu até tsunami. Então significa que pior vai ser no dia do juízo final. Se o pior foi com 9,7 aqui na Terra, então lá no grande juízo vai ser pior. Então pode ser com 10, com 20, até com 30. A ponto de afundar montes. Então coisas têm sido pior. Por exemplo, as pessoas reclamam muito do sol. Nós tivemos aí que o calor é intenso. No juízo, o calor será pior, porque será derramada uma das taças da ira de Deus bem no sol. A ponto das pessoas queimarem as suas peles ao sair no sol. Então vai ser pior. Chuva de granizo. Tem gente que assusta com as tempestades de chuva de granizo agora. Na Bíblia fala que o granizo vai cair sobre a terra durante essa grande tribulação com 40 quilos. Imagine, 40 quilos na cabeça de uma pessoa. Já imaginou isso? Então você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que não estou só falando do Apocalipse que vai acontecer ainda. Na verdade, ninguém sabe quando que vai acontecer. Eu não sei quando que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, que Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Eu não sei. Mas ele está voltando. E ele vai pegar muita gente de surpresa. Eu serei pego de surpresa. Por isso que eu tenho que estar com a minha fé todo dia intacta. Todo dia servindo ao Senhor. Todo dia vivendo uma vida com Deus. Todo dia tendo uma vida com Ele. Todo dia se arrependendo dos meus pecados. Porque todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença diante dos olhos de Deus. Há pecadores
que ele pratica o pecado. Ele sabe que está errado, ele sabe que aquilo ali é errado, mas ele continua, ele gosta, ele pratica o pecado. E há aqueles que pecam, mas ele se reconhece do seu pecado, dobra o joelho diante de Deus e pede perdão. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é rico em perdoar. Se ele não fosse rico em perdoar, eu nem teria coragem de falar isso para você. Ele é rico em perdoar. Então, você tem todas as chances. Olha, quer saber a real? Não espere acontecer o apocalipse, meu amigo. Não espere acontecer. Porque você pode morrer entre hoje e amanhã. Você se garante que você vai estar vivo amanhã? E a sua alma? Você decide a sua alma, quem é o Senhor da sua alma em vida, agora. É agora que você decide quem é o Senhor da sua alma. Porque depois, meu amigo, minha amiga, já era. Ou a sua alma vai para o reino de Deus, ou a sua alma vai para a morte eterna. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, eu vou ler o versículo 7, que eu tinha falado ontem, mas só para me abranger esse assunto. Preste bem atenção aqui. As pessoas que serão condenadas. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então aqui já está falando para aquelas pessoas que vão vencer, ou seja, que permaneceram firmes, que permaneceram fiéis, que não se sujeitaram mais às coisas do mundo, que abandonaram o pecado, que abandonaram tudo, só para servir a Deus, servir a Ele e também, claro, ter a salvação. Você tem que buscar essa salvação, você tem que desejar ela. É a mesma coisa o Espírito Santo. Tem muita gente que fala, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Meu amigo, para você ter o Espírito Santo, você tem que desejar. É a mesma coisa que você está com sede. Você está andando, está caminhando debaixo do sol, você está com sede, você deseja beber aquela água geladinha, fresquinha. E esse é o Espírito Santo. É esse o reino de Deus, você tem que desejar ele. Ele vem até vós, mas você também tem que desejar. Aí diz assim, mas, depois eu vou explicar aqui na lista aqui. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então vamos ver o que o estudo aponta. Então João, ele destaca alguns tipos de pessoas que não terão direito de entrar na Nova Jerusalém e serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás, o inferno, a morte, o anticristo, o falso profeta e todos os que rejeitarem a salvação. E são eles: covardes. Quem são esses tipos de covardes? No sentido espiritual, são os que não perseveraram na fé cristã, devido às perseguições, às difamações, às injustiças sofridas. A timidez na fé, que é a pior covardia espiritual que existe, é uma ofensa para Deus, que nos empoderou com imensa autoridade e determinou que tudo é possível ao que crê. Curiosamente, eles são os primeiros da lista. Então quer dizer, essas pessoas que se acovardaram durante a sua caminhada da fé, que se acovardaram por causa da injustiça, que se acovardaram por causa das perseguições. Então são pessoas que são covardes. É esse tipo de covarde, no sentido espiritual, que vai ser condenado. Um dia eu estava lá na fé. Deus, eu já vi muita gente, eu conheci muitas pessoas assim, infelizmente, de chegar e dizer, Deus, eu tô na fé, eu tô indo com tudo, eu tô indo. Aí quando ele depara com uma guerra, quando ele depara com uma luta, o que ele faz? Ele retrocede, ele volta para trás. Não é para mim.
Ah, a obra de Deus não é para mim. Se acovardou, pediu tanto para Deus, quando Deus coloca, aí quando ele depara com uma situação, ele se acovarda. Então tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas. É a mesma coisa. De repente Satanás chega e a pessoa está na igreja, está na fé, fazendo corrente, fazendo isso, está em oração. Aí de repente Satanás manda uma notícia. Eu vou te matar. A pessoa, pronto, a pessoa já fica com medo. Ela não quer mais para a igreja. Ela desiste. Quer dizer, ela se acovarda diante dessa situação. Aprenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se você é convertido, se você entregou a vida para Jesus, meu amigo, se o Satanás chegar e te ameaçar de morte, dizer para ele, glória a Deus, é lucro para mim. Mas é claro que será lucro para você, porque você será salvo. Então, muitas pessoas se acovardam por causa disso. Tem medo. Ela quer entrar numa situação, ela quer entrar numa guerra, mas ela tem medo. Ela desiste. Então, são pessoas covardes. Então, não está falando daquele covarde, o fulano xingou e você abaixou a cabeça, você é o covarde. Não, não é esse tipo de covarde. O covarde é quando aquele que entrega a vida para Jesus, aí se diz que está na fé, aí de repente surge uma tribulação, surge uma luta, ela volta para trás. E o que é pior, ainda xinga, né? Xinga, blasfema, reclama, chega até a falar, existe aquele ditado, né? Nossa, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Quer dizer, ela não entendeu ainda o evangelho. Infelizmente. Aí, na segunda, a Bíblia relata sobre os incrédulos, que são os que duvidam da palavra de Deus e ainda zombam daqueles que creem. Essas pessoas incrédulas são aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus e ainda zombam e criticam aqueles que creem. Quais são essas pessoas que zombam da palavra de Deus? Até mesmo de dentro da igreja. Tem gente que vai na igreja, ela ouve a palavra, ela vê o pastor pregar, que nem na nossa igreja. Na nossa igreja, na Embaixador do Reino de Cristo, eu te convido para você ir lá. Lá você vai aprender até mexer na Bíblia. O pastor nada mais, nada menos, ele faz de 35 a 40 minutos só de sermões. E ele pega aqui, pega lá, puxa aqui, puxa lá. Não é um versículo não e depois vai falando, não. Ele vai falando, ele vai puxando e vai puxando. Aí a pessoa vai lá, ela fica incrédula, ela não quer acreditar, ainda zomba até do pastor. Zomba de um diácono, zomba de um obreiro. Zomba da palavra de Deus. É uma pessoa com um coração incrédulo, então ela não quer acreditar, ela não quer, não crê. Aliás, tem pessoas que nem acreditam no Apocalipse. Por incrível que pareça, tem cristão que tem medo até de ler o Apocalipse. Se você falar do livro do Apocalipse para um cristão, para alguns, tem alguns que eu conheço, já falou isso. Deus me livre, não quero nem saber do livro do Apocalipse. Eu leio, eu posso ler toda a Bíblia, mas o Apocalipse não leio. Quer dizer, é mais um que também não entendeu o Evangelho. Porque o livro do Apocalipse não foi escrito para o ímpio, não foi escrito por macumbeiro, não foi escrito por incrédulo. O livro do Apocalipse ele foi direcionado justamente para a igreja, que somos nós. Então essas pessoas aqui citadas são aquelas pessoas que elas não creem. Então elas até zomba. Zomba de nós, ó o crentão. Ó o crentão debaixo da Bíblia. Quer dizer, pessoas que zombam. Pessoas que zombam, pessoas que vai até na igreja, até participa de Santa Ceia. Ela acaba tendo essa incredulidade, ela até participa, acha que é bonito. Mal ela sabe a maldição que ela pode estar carregando de dentro de si. Tira essa incredulidade do seu coração. Creia no Senhor, que será salvo tu e tua casa. Veja como que é fácil, não é verdade? Terceira coisa, olha só, a terceira coisa que mais um vai ser condenado ao inferno. Os abomináveis, pessoal.
Essa palavra significa pessoas que fizeram detestáveis por seus crimes e comportamentos deliberadamente repulsivos a Deus e ao seu próximo. Abominável. Abominável. Uma palavra que vai levar também a pessoa à condenação. É uma pessoa abominável. É uma pessoa que ela vive com raiva, vive com ódio. Ela só quer prejudicar o fulano, o cicrano. Ela não está nem aí. Ela se torna abominável diante de Deus. Ao invés de aprender o amor, ao invés de aprender o perdão, a perdoar para ser perdoado, a amar o seu próximo, ela prefere guardar rancor no coração, ela prefere odiar as pessoas, ela prefere levar de um para outro, só para prejudicar o fulano, só para prejudicar o cicrano, do que ter um coração, sabe, suave, leve. Então ela se torna uma pessoa abominável diante de Deus. Por quê? Porque é uma pessoa que só pensa em fazer maldade. Só pensa em fazer maldade para o outro, para o próximo. Aí a pessoa vira as costas, é fofoca daqui, é fofoca dali. E sem falar que tem gente ainda que vai em outras seitas religiosas para fazer macumba, para destruir a vida da pessoa. Quer dizer, se tornam abomináveis diante de Deus. Pessoal, Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus por mim e por você. Por que odiar? Por que querer matar? Por que sujar o coração contra o próximo? Eu vejo pessoas assim, todo dia eu vejo pessoas abomináveis, sendo abomináveis diante de Deus por causa disso. O mundo tá tão frio, frio mesmo, que eles não estão nem mais aí. Se você arrumar uma confusão no trânsito, já era, você pode morrer ali mesmo. As pessoas estão se tornando pior do que animais. E estão se tornando abomináveis diante de Deus. Uma outra situação, homicidas, que é na linguagem divina. Homicida não é somente aquele que tirou a vida de alguém, preste bem atenção, mas também o que odeia o seu semelhante. Eu já vi aquela pessoa dizer, eu nunca matei ninguém. Só que, quando Deus olhar para o coração, ela não matou, não arrancou com sangue, não deu tiro, não deu facada, mas o coração está sujo, magoado, com raiva. Sabe como que você sabe quando você é um homicida espiritualmente? É quando você olha para a pessoa e o teu coração começa a acelerar de raiva. Eu não suporto essa pessoa. Então significa que você nem precisa ter arma nenhuma para se tornar um homicida diante de Deus. Veja como que Deus é justo. Veja como que Deus é justo. E de repente você é uma pessoa que está me assistindo aí, é uma pessoa que está com raiva, é uma pessoa que está com mágoa. Você está se tornando diante de Deus um homicida. Quer dizer, você não precisa sair matando não. Só o fato de odiar o seu próximo, você se torna um homicida. Veja como que Deus é, pessoal. Deus, ele olha o mais profundo do nosso coração. O mais profundo, lá no íntimo, onde menos a gente imagina, Deus já vê. Tem que amar. Tem que aprender a amar. É fácil amar? Não é fácil. Eu particularmente, eu fui tão justo com Deus que eu tive que aprender a amar. Sabe quanto tempo que levou? Você acha que foi de um dia para a noite? O Jordão foi batizado com o Espírito Santo, já estava amando todo mundo. Até o cachorro Thor dele. Não. Eu levei praticamente quase 6 meses aprendendo a amar o meu próximo. E desse intervalo que eu estava aprendendo a amar, quantas pessoas tentaram me prejudicar? Justamente nesse processo de aprender a amar. Aí eu aprendi a dobrar os joelhos, falar para Deus, Senhor, eu estou quase ficando com raiva dessa pessoa, me perdoa, tira isso do meu coração.
Aí Deus limpava. Então aí eu fui aprendendo a amar. Aí eu fui entendendo o evangelho de Cristo. Já imaginou Jesus estivesse com raiva de todas aquelas pessoas quando estava crucificando ele? Ninguém iria saber. Porque é esse que é o perigo. O perigo é esse. Uma pessoa se tornar homicida sem ninguém saber. Mas ela sabe que ela está com raiva do fulano, está com raiva do diácono, está com raiva do pastor, da pastora, do obreiro, do membro, do irmão, do patrão, do vizinho. Está com raiva. Mas ela se torna o quê? Homicida. Vou ser sincero. Eu não sou de medir palavras não, pessoal. O que é para falar, eu tenho que falar. Se você morrer com esse sentimento aqui, você pode ser o maior dizimista da face da terra. Você pode ser o maior ofertante da face da terra. Você pode ser a pessoa que mais ajuda o próximo com cesta básica e etc, etc. Mas com esse sentimento, você vai perder a salvação. Porque nós estamos lendo o segundo episódio do Apocalipse 21, aonde está falando justamente de quem serão condenados. Inclusive esse aqui, os fornicadores, que são aqueles que vivem na prática sexual fora da aliança do casamento. Opa! Você, recém-convertido, que ainda não se casou, você está vivendo ainda na fornicação. Você veio do mundo assim, certo? Ok, Deus está entendendo. Você já veio do mundo assim. Mas quando você se converte, o que você vai fazer? Vou me consertar com Deus. Além de consertar a minha vida e a minha vida espiritual, eu vou me consertar também no casamento. Você que é solteiro, que se diz convertido, mas é solteiro, está namorando ou está noivo, seja o que for, e está vivendo, tendo um ato sexual, isso se chama também fornicação. Por isso que exige, diante de Deus, um sacrifício da sua parte. Por isso que se tem que casar, tudo certinho, bonitinho, no papel, depois lá no altar, pedir para o pastor apresentar o seu casamento. Pensa na maior bênção. Saia disso daí. Ah, mas Gerdau, eu tô na igreja, mas o meu marido não tá. E não somos casados. Ô, minha esposa, eu tô na igreja, tudo, eu quero, mas o que eu devo fazer então? Eu tenho que me separar? Não. Não. Porque Deus entende o teu lado, porque você se converteu. O segundo, Deus está tratando de uma outra pessoa que ainda não se converteu. Mas, se você dobrar os joelhos, tá orando a Deus, falar, Senhor, eu quero sair da situação, eu quero casar, tudo bonitinho, direitinho, diante dos teus olhos, pode ter certeza e me procure depois para dizer isso que eu vou dizer agora. Deus vai fazer tocar no coração, tanto do seu marido, ou até mesmo da sua esposa, que você quer casar e ele vai aceitar. Porque o mundo é assim, pessoal. O mundo apresenta um casamento diferente. Hoje está assim. Ah, você simplesmente pode se juntar, juntou as malas, diz aquele ditado, junta as trouxas e vamos morar, pronto. Marido e mulher. Só que ainda está no erro, porque é marido e mulher, não é nem diante dos homens, que é onde passa por um cartório e tudo mais. Então, quanto aos olhos de Deus. Então, para você não ser condenado, não perder a salvação, saia dessa fornicação. Saia disso daí. Se conserta diante de Deus. E você será muito abençoado. Outra parte, feiticeiros. Os que praticam feitiçaria, os supersticiosos, aqueles que tomam decisões de acordo com os adivinhadores, os prognosticadores e os praticantes do ocultismo. Inclui-se nesse grupo os que se rebelam contra as autoridades espirituais. A rebeldia é considerada tão séria quanto o pecado de feitiçaria.
Os que praticam feitiçaria, os supersticiosos, você que gosta de ver o seu signo, né? Ai, eu vou ver o que o meu signo diz hoje. É superstição, é feitiçaria, é pecado diante de Deus. Por quê? Porque você tem que confiar em Deus. O seu futuro, a sua vida está na mão de Deus. Não pode estar na mão desses homens. Eu vou lá fazer um passe, né? Tem gente que vai lá no centro espírita para receber a luz, um passe de luz. É feitiçaria. Deus não faz passe de luz para ninguém. Deus te dá a luz a partir do momento que você se converte. Você se torna luz diante de Deus. Aonde você for, você vai estar com o Espírito Santo. Então você tem que tomar cuidado. Rebeldia, feitiçaria é pecado também de rebeldia. Pessoas também que se levantam contra os seus líderes espirituais. Quem é o seu líder espiritual hoje? É o pastor, é um obreiro, é um diácono. Eles são os seus líderes espirituais. Quantas pessoas têm se levantado contra os pastores? Hoje tem gente assim, praticando esse tipo de feitiçaria. Então a feitiçaria, pessoal, não é simplesmente você acender uma vela, preparar um caldeirãozinho. Não. É só você olhar no jornalzinho, ver sobre o seu signo, né? Fazer simpatia, né? Ou até mesmo se levantar contra o líder espiritual, você também se torna feiticeiro. O engraçado aqui que eu estava observando agora, que se você se levanta contra o líder espiritual, você está com raiva, não é verdade? Então é feitiçaria. Ainda junta com um homicida, porque a pessoa vai estar com raiva. Quantas pessoas hoje estão perdendo a salvação porque está com raiva do pastor, da pastora, ou até mesmo de um obreiro, ou até mesmo de qualquer pessoa que é um líder espiritual, tem raiva. Está perdendo a salvação. E o que é pior, ela acha que ela está certa. Sabe? Clima, mostrando que ela está certa, de que Deus está apoiando. Mas no fim da história, simplesmente a pessoa está perdendo a salvação. Saia disso daí, meu amigo, minha amiga. Saia disso daí. De repente você é uma pessoa magoada, uma pessoa que se levantou contra o seu líder espiritual. De repente você saiu da igreja com raiva de um pastor, da pastora, ou de outra pessoa. Não adianta nada. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que não adianta. Porque adianta você ficar com a raiva do pastor ou da pastora, ou até mesmo de mim. Vamos falar de mim, não vamos falar deles. Adianta você se levantar e ter raiva de mim? Quem está sendo prejudicado, sou eu ou é você? Com certeza é você, porque eu vou estar sempre em oração com Deus, eu estarei sempre jejuando, sempre pregando a palavra de Deus, meditando na palavra, evangelizando. Então, eu sempre estarei em comunhão com meu Senhor Jesus. E aí a raiva que você pode ter de mim ou da outra pessoa, você não está em comunhão com Deus. Porque a raiva, o ódio, essa rebelião, né, não vai fazer você ficar orando a Deus. Não vai ficar não vai fazer. Você vai ficar alimentando dia após dia. E aí o que é pior, carregando pessoas ao seu lado. Aí Satanás arruma outras pessoas para entrar em acordo com você e você acabar praticando esse tipo de coisa. Se Jesus volta hoje, você fica. E se você morre hoje, você já era. Perde a salvação. É a mesma coisa os idólatras, que são os que amam, veneram e consideram alguém ou algo como Deus ou mais do que a Deus. Em outras palavras, idolatria é colocar em primeiro lugar na vida qualquer pessoa ou coisa, no lugar que deveria ser ocupado apenas por Deus. Vou ser sincero, tivemos o Dia das Crianças, só que o brasileiro, ele não comemora o Dia das Crianças, ele engana as crianças. Ele comemora quem? O dia de quem?
da Aparecida. É idolatria. É uma divindade e é idolatria. Ah, eu sou devota à Ave Maria. É idolatria. Eu estou sendo sincero nas redes sociais para você. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar. Mas eu prefiro falar a verdade, certo? Porque quando chegar o dia do juízo, se você conseguir passar ainda pelo juízo, aí Deus vai mostrar. Por quê? Porque isso é idolatria. Ah, eu sou devoto a São Sebastião, a santa daqui, a santa dali, enfim, eu sou devoto em tudo. É idolatria. Por que é idolatria? Porque ou você serve a Deus, tenha Ele como o único salvador da sua vida, porque Deus, meu amigo, Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele não quer. Então, Ele quer sim que Ele seja o lugar da sua vida. Eu já vi pessoas chegar e dizer, ai, se eu perder minha mãe, acabou a minha vida. Se eu perder meu pai, acabou a minha vida. Fica desesperado. É idolatria. Por quê? Porque está colocando a mãe e o pai acima de Deus. Está colocando o filho, a filha em cima de Deus. Ah, eu não posso faltar ao meu trabalho por causa de culto. Ai, o meu trabalho. Deus o livre, se eu perder o meu trabalho, o que vai ser de mim? É idolatria também. Porque está colocando o trabalho acima de quem? De Deus. Porque a pessoa não crê que se ela perder o emprego hoje, ela não crê que ela vai conseguir outro e melhor ainda. Ela não crê. Então isso também é idolatria, pessoal. Saia dessa, povo meu. Se converta, entrega a vida para Jesus quanto é tempo. Se é preciso perdoar, peça perdão e perdoa. Tira esse rancor. Pessoal, sabe por que muita gente está indo para o inferno hoje? Porque tem muita gente se envolvendo com pessoas que só presta para fazer fofoca, só presta para levar a multidão a idolatrar, só presta para fazer isso. E estão esquecendo, sabe do quê? Da palavra de Deus. Por incrível que pareça, estão esquecendo da palavra de Deus. Por isso que um dia nós fomos no monte, e aí depois o pastor ele até falou sobre isso na reunião, na terça-feira passada. O Espírito Santo falou para mim, eu estava meditando, onde a Bíblia fala, que Deus fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí eu comecei a meditar, eu falei para Deus, Senhor, mas como assim que o teu povo sofre por falta de conhecimento? Não faz sentido, porque até um ateu sabe que o Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o Espírito Santo me revelou, a falta de conhecimento não é somente da palavra de Deus, mas por falta de me conhecer, de saber quem eu sou Deus. Tem pessoas hoje que se desviaram do Senhor Jesus, conhecedores da Bíblia, se desviaram da fé. A maioria que está lá na Cracolândia, lá em São Paulo, se você conversar com 10 pessoas ali, 9 foram pastores. 9. Se você sair evangelizar, se você conseguir evangelizar, digamos aí umas 30 pessoas, 10, 15 já estiveram de dentro de uma igreja. Era missionário, era obreiros, era diácono, era pastores. Então quer dizer, não é por falta de conhecimento da palavra, mas por falta de conhecer quem é Deus. Se você hoje, desculpe a minha sinceridade, eu falo isso porque aconteceu comigo. Um dia eu falei isso, um dia eu estive numa igreja, fui obreiro por 6 anos e pouco, era usado por Deus, fui usado no grupo jovem, depois fui usado no pré-adolescente, fazia núcleos, mas chegou um momento em que houve um desacordo entre eu e o pastor. Claro, não cabe a mim falar certinho tudo aqui, mas só estou dando um exemplo. Teve um desacordo, ele me tirou da obra, não quis que eu fosse mais obreiro, né? Aí, no momento da minha raiva, naquela hora,
o que eu fiz? Eu virei as costas para o pastor, peguei o meu uniforme, meti fogo no meu uniforme de obreiro, olhei para o céu e disse: a partir de hoje não quero mais saber de igreja e muito menos do Senhor. Eu provei naquele mesmo instante que eu não conhecia Deus, mesmo fazendo a obra dele, mas eu não conhecia Jesus. Conhecia sim, através da palavra, quando usava o nome dele para expulsar demônios, curar enfermos, mas o encontro com ele eu nunca tive. Porque se eu tivesse um encontro com Jesus, por mais que eu saísse da igreja, denominação, eu iria numa outra igreja, eu iria continuar servindo a Deus, eu iria continuar cultuando a Deus, eu iria continuar congregando, porque a obra seria a parte. Estão compreendendo, pessoal? Se você saiu da igreja, eu sempre falo assim para as pessoas que me procuram que saíram da igreja. Se você é uma pessoa que saiu da igreja e for para uma outra igreja, está congregando, parabéns. Você saiu de uma igreja, de uma denominação, mas você não abandonou a fé. Agora, se você saiu da igreja e não partiu para igreja nenhuma mais, é porque você não só saiu de uma igreja, mas você também abandonou a fé. Quer dizer, aí acaba acontecendo o quê? Acaba perdendo a salvação. E aí muitos que não conseguem retornar, o que ela faz é começa a pegar a idolatria. Começa a pegar aos búzios, começa a pegar o seu patuazinho, né? Muitos até voltam para os seus deuses. Até voltam para os seus deuses, infelizmente. Uma outra lista. A Bíblia fala, todos os mentirosos. Veja só, ela fala todos os mentirosos. Então, a única categoria com a ênfase de todos, Deus odeia a mentira, pois o diabo é o pai dela. Mentirosos são os que distorcem ou negam a verdade. Se você é uma pessoa que faz uma mentirinha aqui ou uma mentirona, vai perder a salvação e o que é pior, né? Se torna indiretamente ou diretamente filho do diabo. Porque se eu pratico a verdade, então eu sou filho de quem? Do dono da verdade, que é Deus. Agora, se uma pessoa pratica mentira, gosta de inventar mentiras contra o próximo, gosta de mentir, então ela se torna o quê? Pai da mentira. Ou, aliás, filho do diabo, que ele é o pai da mentira. Ah, mas eu tive que mentir para ajudar o meu amigo. Não interessa. Não interessa. Você fala a verdade. Você é capaz de morrer por causa de falar a verdade. Você é capaz de até preso por falar a verdade. Você é capaz de arruinar até a sua vida por falar a verdade. Mas fale a verdade. Mas não minta. Mentiu, está aqui. Vai aonde? Para o lago do fogo de enxofre. Então essa lista, obviamente, não está completa. Ou seja, não inclui todos os tipos de pessoas que não herdarão a salvação. Não estão aqui, por exemplo, os religiosos hipócritas, que o Senhor Jesus severamente condenou. O propósito dessa lista é ressaltar atitudes que são notoriamente condenáveis. Quer dizer, até os religiosos hipócritas. Pessoas que na frente do pastor é uma, mas por detrás é outra. São hipócritas. Pessoas que na sua frente dá paz do Senhor, mas por trás ela está, metendo a faca. Metendo a faca no fulano, metendo a faca no cicrano, espiritualmente falando. São hipócritas. Então veja que essa lista aqui, não somente isso daqui. Corrupção, também vai perder, vai também ser condenado ao inferno. Pessoas que odeiam o seu próximo, que, como eu falei, são homicidas, pessoas magoadas, pessoas que vão perder a salvação. E não, olha pessoal, eu vou dizer uma coisa. Lá não tem como você chegar e dizer para Deus, Senhor, mas foi por causa do fulano. Senhor, foi por causa do cicrano.
Não vai ter desculpa. Sabe por quê? Por mais que uma pessoa te magoa, por mais que uma pessoa te machuca, você tinha que estar olhando para a cruz. Para a cruz. Não interessa de que tipo de pessoa te magoou ou te machucou. Você tem que olhar para a cruz. Quem vai te salvar não é o pastor, não é a pastora, não é o obreiro, não é o diácono, não é uma placa da igreja. Quem vai te salvar é o Senhor Jesus. E o mesmo que vai te colocar no julgamento é Ele também, o Senhor Jesus. Aproveita hoje, porque hoje Ele é teu advogado, porque depois Ele será o teu juiz. E aí, meu amigo, não adianta mais. Aqui na terra existe o juiz, existe o promotor e existe o advogado. Lá, no dia do juízo final, só vai ter juiz. Não vai ter promotor, não vai ter nem advogado. É só o juiz. E acabou. Não vai ter mais ninguém. Ou você acha que o teu santinho vai estar lá para te defender? Não. Ou você acha que alguém vai estar lá para te defender? Também não. Não vai. E é claro que a inclusão dessas pessoas nessa lista não significa que quem pratica ou praticou essas coisas não tem salvação. Ao contrário, o céu estará cheio de pessoas com um ou mais desses pecados em seus currículos terrenos. Aqueles, porém, que não receberão a salvação, será porque não se arrependeram desses pecados, nem entregaram suas vidas ao Salvador. Esses receberão a segunda morte. Passar a eternidade longe da presença de Deus é em tormentos. Puxa vida, pessoal. Deus está te dando tanta chance ainda em vida. Se você tem me acompanhado desde o início do estudo do Apocalipse, com essa pregação em cima, nada mais, nada menos, está igualando 42 vídeos. Veja só. A gente tem observado desde o início que Deus é tão misericordioso, até no dia do juízo, até no dia das tribulações, antes mesmo de Deus acabar com a terra, Ele ainda envia a última chance para a humanidade. E quem será essa última chance? Os anjos. Pregar a palavra de Deus. Um anjo vai vir ainda, quer dizer, ele me usa para pregar para você. Ele está usando o pastor Márcio, que é o da igreja Congrego. Ele usa a pastora, ele usa a minha esposa, ele está usando o diácono André, ele está usando o diácono Adriano. Estou falando o nome dos meus irmãos da igreja. Ele usa o obreiro Lucas, ele usa a diaconisa Tatiane, ele está usando o pastor Ademir, ele está usando o diácono Jamilson. Quer dizer, nós da Embaixadores estamos sendo usados por Deus para pregar o evangelho, para ensinar você a se converter, para ensinar você a ter uma vida com Deus. Aí o que acontece? A pessoa não quer nem saber. Sai fora, abandona, não quer nem saber. Aí chega o dia do juízo. A igreja foi arrebatada. Aí a pessoa ficou. Aí começa a abrir o selo. Aí desse selo começa a acontecer o juízo. Aí de repente Deus vai lá e coloca os 144 selados de Israel, que serão os 144 judeus para pregar o evangelho. Aí a pessoa, né, vai ouvir de novo. E ela não se converteu. E conseguiu ainda passar pela tribulação. E ela está passando, ela está vivendo. Ela está vendo a desgraça, está vendo a morte, está vendo destruição, terremoto e etc. E ela está lá. E aí, de repente, Deus vai lá e envia 2 testemunhas para pregar o evangelho de Jesus de novo. E quem serão essas 2 testemunhas? Moisés, que vai representar a lei de Deus, cujo a história conta de que ninguém sabe, mas quem enterrou foi Deus, o corpo de Moisés. Por algum propósito Deus teve. Então eu creio que seria Moisés. E Elias, que vai representar os profetas. E vai pregar, é o Messias, Jesus está voltando, é ele, tal. E a pessoa passa por tudo de novo e nada. E nada. Aí passa por todos os juízos,
até que vai chegar uma hora, Deus vai falar, vou dar a última chance, aí acabou. Manda um anjo para pregar. Nessas alturas, muitos já aceitaram a marca da besta. Meu amigo, minha amiga, por que você está acabando com a sua alma? Tira esse sentimento do coração, muda de vida, levanta a cabeça, entrega a vida para Jesus. É a melhor coisa que você tem. É a melhor coisa que você tem. Porque se você chegar e dizer que a sua religião é a melhor coisa que você tem, então lá no Lago do Fogo de Enxofre você vai deparar com bastante religiosos. Infelizmente. Infelizmente. Com bastante religiosos. E aí você nem vai saber, nem vai entrar para a Nova Jerusalém. Que diz bem assim. No versículo 9 e 10. Que diz assim. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Ele tinha, então já foi derramado. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então quer dizer, a esposa, a mulher do cordeiro. Nós não somos mais noiva. A igreja não é mais noiva. Aqui firma o casamento com Deus, pessoal. Um casamento com Deus. Olha só que maravilhoso. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quer dizer, o próprio Deus vai criar Nova Jerusalém. Ele podia falar, né? Um novo Brasil, um novo Estados Unidos, um novo Argentina, um novo México. Não, Nova Jerusalém. Então João recebeu esse privilégio de uma prévia da Nova Jerusalém, a cidade santa onde os salvos habitarão. Então eu estou lendo o estudo aqui. Um dos 7 anjos que apareceram a partir do capítulo 15 levou o apóstolo em espírito para visualizar a esposa, a mulher do cordeiro, que já não é mais noiva, e sim a esposa. Os salvos de todas as gerações, os vencedores do bom combate da fé, que são aquelas pessoas que permaneceram firmes, serão finalmente recompensados. Estarão para sempre casados com Deus, oh glória, e morarão com Ele. Abraão e todos os antigos sonharam com esta cidade, cujo construtor e arquiteto é o próprio Deus. A Jerusalém que tem agora, construído por homens, agora não, o arquiteto será o próprio Deus, será pela própria mão de Deus. Quem é salvo almeja um dia chegar lá. João pôde apenas recorrer à comparação para descrever este maravilhoso lugar. Aí diz assim, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Olha só o que você está perdendo, meu amigo. Como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas, olha só. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então vemos aqui o reconhecimento dos que fizeram parte da antiga e da nova aliança. A referência às 12 tribos de Israel por meio das 12 portas e aos 12 apóstolos, pelos 12 fundamentos do muro da cidade. Isso representa, veja só, que o povo de Deus sempre foi um só, através dos séculos. Os que os une é a obediência à palavra de Deus, quer seja
os termos da sua aliança. Quer dizer, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 apóstolos, mas se torna apenas um só, através do quê? Da palavra. Então uma pessoa, ela vai ter tudo isso aqui, uma nova Jerusalém. Parece coisa de ficção científica, não é verdade? Por isso tem gente que não acredita nisso daqui. Mas acredita, pessoal, isso é real e é verdadeiro. É real e verdadeiro. Jesus, ele quer te salvar, ele quer te dar nova chance, ele quer te dar novas oportunidades. Só que você tem que querer isso. Nós vamos encerrar lendo o 15 até o 27. Aí depois vou falar mais umas coisas aqui. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Por falar em porta, teve duas profecias feitas. Uma profecia se realizou, a outra vai se realizar. A primeira profecia é que Jesus entrasse por uma porta de bronze, dourada na verdade. E ele entrou por essa porta com um jumentinho. Vocês conhecem essa história? A segunda profecia vai se concretizar ainda. Tanto é que os muçulmanos chegaram a fazer túmulo na frente dessa porta de bronze, que fica lá no muro em que divide a mesquita. Então ele vai ter que tentar passar por aquela porta. Aí o que eles fizeram? Criaram um monte de túmulo, onde que fala que nenhum sacerdote poderia passar, né, por túmulos onde que tinha pessoas mortas, porque senão ele seria abominável por 7 dias, uma coisa assim. Só que tanto os judeus, olha só, tanto os judeus como os cristãos, eles sabem que Jesus vai voltar. Para os judeus, a vinda do Messias será pela primeira vez. Para os cristãos, será a segunda vez. Mas, tanto um como o outro, eles estão no mesmo acordo de que o Messias vai voltar. De que tudo isso vai acontecer. De que Jesus está voltando. É muito, pessoal. Olha, você não faz a ideia o quanto Jesus te ama. Você não faz ideia. Você tem que entender esse evangelho. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Na verdade, tem alguns que fazem o estudo do Apocalipse, ele até pula essa parte aqui, mas eu quero fazer completo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a um vidro puro. Pensa, a Nova Jerusalém, de ouro. É maravilhoso, é coisa, sinceramente, é coisa de finíssimo mesmo, né? Veja aonde que Deus quer colocar o ser humano. Pessoal, Satanás tem tanta raiva disso daqui. Satanás tem tanta raiva, sabe por que Satanás te odeia? E você ouve a voz dele, ele te odeia, meu amigo, minha amiga. Sabe por quê? Sabe por que Satanás te odeia? Por duas coisas. Primeiro, porque você vai morar num lugar onde ele foi expulso, da onde ele não vai poder mais entrar. Segundo, porque nós fomos feitos pela mão de Deus, do barro. E nós temos, sabe o que, ó? O fôlego de Jesus, o fôlego de Cristo, o fôlego do Espírito Santo dentro de nós. Nós fomos criados pela mão de Deus. Então, uma das coisas que ele tem raiva. Você quer saber mais a raiva de Satanás ainda? É quando você levanta louvores, canta louvores a Deus. Por isso, meu amigo, quando você for para a igreja e estiver cantando louvores, cante com alegria. Se o mal estiver dentro de você, ele vai ser, não vai nem precisar do pastor orar.
cantou com alegria, meu amigo, o Satanás ele sai do seu corpo, o diabo não aguenta. Não aguenta, porque o louvor é diretamente a Deus. E ele tem raiva disso, porque quem entoava louvores e cânticos e música era Satanás. Ele era Lúcifer. Ele comandava o coral de anjos no céu. Então ele tem raiva disso. Então os fundamentos do muro da cidade estavam adornados em toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo a safira, o terceiro de calcedônia, o quarto esmeralda. Veja quantas pedras preciosas. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha só, o próprio Deus é o templo. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Oh, glória! Nós, pessoal, você não sabe a alegria no meu coração agora. Dá vontade de chorar só de alegria de saber que nós nem vamos precisar da luz do sol nem da lua. É o próprio Deus. E você indo para as trevas, por causa de um sentimento, indo para as trevas por causa de uma fofoquinha, indo para as trevas porque não quer obedecer a palavra de Deus, indo para as trevas por causa do cigarro, da bebida, das mentiras, das noitadas, dos seus flashbacks, do seu rock and roll, do seu funk, perdendo tudo isso aqui. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Oh, glória! E ela trarão a glória e honras das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, não entrará mais nada, e cometa abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui nós encerra o Apocalipse 21. E nós fecha a Bíblia do Apocalipse 21. Mas amanhã eu vou sim fazer continuidade com o Apocalipse 22. Eu estava estudando o Apocalipse 22 e eu estava pensando em abordar um assunto o mais rápido, prévio possível, mas não vai dar. No último livro do Apocalipse 22, eu consegui separar apenas 5 episódios. 5 episódios do Apocalipse 22. Inclusive, eu fiz, pode até ver, está até pintada a minha Bíblia. Está até pintado ela. A minha Bíblia do Apocalipse está tudo riscado. Porque a gente lê e a gente vai criando os trechinhos. Pra você ter uma ideia, só do Apocalipse 22 a gente vai falar sobre o novo jardim do Éden e ainda mais sobre o rosto do Senhor e o nome dele. Aonde eu vou falar do tal Santo Sudário, pode ter certeza disso. Há um engano. No segundo episódio ainda vai falar como guardar a palavra de Deus e mais a profecia e o galardão. No terceiro episódio ainda eu vou falar sobre a última bem-aventurança e das 7 bem-aventuranças. Então das 7 as últimas bem-aventuranças. E ainda tem mais os que ficaram de fora, vou falar mais ainda, e sobre a estrela da manhã, para encerrar mesmo sobre o último convite e o último alerta, ainda no Apocalipse 22. Então, meu amigo, minha amiga, todo estudo do Apocalipse não é somente um estudo,
mais uma pregação. Porque, na verdade, o estudo do Apocalipse, ele se dá de dentro da igreja, onde já tem os fiéis, onde já tem a igreja. É difícil ver uma pessoa que vai em redes sociais fazer um estudo desse. Até agora eu não vi. Eu já vi alguns no YouTube, já andei acompanhando alguns antes de fazer o estudo. Eu andei acompanhando alguns para mim ver o que está certo, o que está errado, para me consertar aqui e consertar ali. E eu acredito que também não fui muito abrangente no estudo do Apocalipse, porque é muita coisa, é novidade. É novidade. Se daqui um ano eu resolver fazer tudo de novo, pode ter certeza que eu não vou falar as mesmas coisas que eu tenho falado agora. Porque em cima do estudo, quem fala é o Espírito Santo. Eu oro a Deus antes, eu falo, Espírito Santo, mais uma vez eu vou entrar com o estudo do Apocalipse. Eu vou ler sobre o estudo, mas fora, eu quero que fale com as pessoas. Então, desde o início, eu usei o estudo do Apocalipse para te alertar das coisas que está para acontecer. Mas em todos os estudos do Apocalipse, eu tenho falado sempre a mesma coisa. Da seguinte forma: o problema não é o Apocalipse, o problema é agora. É agora. Por que é agora? Porque nós não sabemos se você vai chegar ou não até esse momento do Apocalipse. Não há uma data certa. Não tem data, não tem mês e não tem ano. Quanto tempo você tem ouvido que Jesus vai voltar? Não é muito tempo? Eu tenho ouvido falar de Jesus vai voltar desde o tempo que era criança. Quando eu estava servindo os demônios, quando eu tinha uma aliança com Satanás, eu já ouvia falar que alguém estava vindo, que era Jesus. Eu já ouvia falar. Para você ter uma ideia, nunca ninguém me evangelizou. Nunca ninguém me convidou para conhecer Jesus. Praticando o mal, praticando o satanismo, vivendo a bruxaria e servindo aos demônios, aos encostos, então eu já tinha esse conhecimento da palavra de Deus. Você tem uma ideia? Tem centro de terreiro que tem a Bíblia aberta. Nos Salmos 91. Então, veja que todo mundo tem um conhecimento de que existe alguém que está lá no terceiro céu, que se chama Senhor Jesus. E aí eu lhe pergunto, por que você insiste em viver uma vida errada? Qual é o recurso que você vai ter? Só te apresenta dois caminhos, o céu e o inferno. Não é Deus que vai te levar para o céu e não é Deus que vai te levar para o inferno. É você que vai caminhar com os seus próprios pés. É você que decide a sua vida. É você que aceita ou não o Senhor Jesus. É você que aceita. Então, meu amigo, minha amiga, entregue sua vida para Jesus. Não perca mais tempo. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não conhece a Deus. Você até sabe que existe um Deus. Mas sabe qual é o Deus que eu estou falando? Porque todo mundo fala Deus, não é verdade? Todo mundo fala Deus. Deus, ele é o centro de tudo. Mas eu estou falando do Deus de Isaac, de Abraão, de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia. É esse Deus que eu estou falando. O Criador do céu e da terra. É esse Deus que eu estou falando. O que amou o mundo de tal maneira que deu ainda o Senhor Jesus para te salvar. Você sofre porque você quer. O que você quer. Quantas pessoas fizeram assim no portão da sua casa para te dar um convite? Não estou falando só da minha igreja, embaixadores. De repente eu bati palma no portão da sua casa e você não me atendeu. Ou alguém de outra igreja
para falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus envia pessoas enquanto há tempo. Porque tem gente que, morreu a pessoa, tem gente que fica desesperado, morreu. Sabe por que as pessoas morrem? Porque já venceu o tempo dela, ela já teve o prazo de validade. Mas antes de morrer, ela não vai passar por um processo de evangelização. Ninguém irá passar, todo mundo irá passar por um processo de evangelização antes de morrer. Todo mundo. E olha, tem gente que é evangelizado 10, 20, 30 vezes. Não aceitou, rejeitou a palavra, aí ela vence o prazo de validade, aí ela morre. Aí ela morre de qualquer jeito. Acidente de carro, atropelado, com doença, ou até mesmo assassinato. Ou dormindo. Ninguém sabe de que forma a morte virá. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. A morte não manda recado, não manda mensagem e não avisa ninguém. Ela simplesmente chega, vem e pronto. E acabou. Se você está aguardando a sua fé e a salvação, então descanse em paz. Fique tranquilo. Porque se Deus quiser te dar mais vida, fazer você viver mais 100 anos, Ele vai fazer. Agora, se Ele quiser tirar você hoje mesmo, só para te salvar, Ele vai fazer. Agora, existem aqueles que já está condenado, está indo para o inferno, então Deus está dando chance. Chance para a pessoa se converter e se sujeitar a Ele. Limpa o seu coração. Entregue sua vida para Ele, meu amigo, minha amiga. Então eu vou te fazer um convite agora. Você que é da cidade de Campo Largo. Amanhã, sexta-feira, eu vou fazer um convite para você. Na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aonde eu sou diácono. Ela fica situada na rua 15 de novembro, número 2958. Fica de frente à creche Marinha, aqui no centro. Você que é de Campo Largo, você sabe. Nós temos a reunião às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Eu estarei às 7h30 da noite, lá na porta te esperando. Eu vou estar lá, medindo a sua temperatura. Eu vou estar te esperando. Nós estamos com a semana da armadura de Deus. E nós vou até mostrar aqui o meu. Com a campanha de oração, tomando a posse da armadura de Deus. Então amanhã nós vamos para a terceira sexta-feira, que é os pés calçados no Evangelho da Paz. Venha se revestir com a armadura de Deus. Venha aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Me procure. Você que nunca foi na Embaixadores, que eu mesmo vou lá e te apresento para o meu pastor. É um homem abençoado, um homem de Deus. Está doente? Está com problema na saúde? Vem amanhã. Vem amanhã. Que só o meu pastor, não precisa nem eu colocar a mão. Eu levo até o pastor, ele vai lá e coloca a mão em nome de Jesus, você vai ser curada. Você vai ser curado. Venha fazer essa visita. Mas eu não sou eu sou de outra região, Jordão. E agora, o que eu faço? Porque por enquanto a Igreja Embaixadores só tem aqui na cidade de Campo Largo. Por enquanto. Por enquanto, porque a nossa visão é de expandir ela. Então procure uma igreja mais próxima da sua casa. Vai aonde que está pregando o verdadeiro evangelho. Mas se renda a Jesus. Aproveita enquanto você está vivo. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fique aí até o final. Você vai ouvir essa canção de fé para Deus abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
se Ele está aqui. Vivo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está. Será que você precisa vê-lo crucificado e o sangue derramado? Será que você precisa tocar suas feridas, ver o lado furado? Está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está. Será que você precisa vê-lo crucificado e o sangue derramado? Será que você precisa tocar suas feridas, ver o lado furado? Está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E Ele está do seu lado.